Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 659 e minguando até 631 dias, 4 de outubro de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 559 com o título Acima das Estrelas de Deus e com o subtítulo Contradições Expressivas do Corpo Simples e do Corpo Celeste, fazendo esta mediação entre um corpo simples e o corpo celeste, ok? Relaciona isso nas suas consciências para que você possa estar entendendo tudo que está sendo dito, ok? Para isso, eu deixo na descrição do vídeo um blog antes, que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Eu também deixo na descrição do vídeo a abertura desse título, Acima das Estrelas de Deus, com 5 repartições. Acompanhe tudo que está sendo dito para que vocês possam compreender o meu comportamento dentro deste blog diário, ok? Não tire conclusões precipitadas, relaciona isso na sua consciência com carinho, com respeito, para que você possa deixar de ser essa vítima social, ok? Eu também deixo uma referência desse subtítulo e depois eu deixo a abertura deste subtítulo para que vocês possam estar iniciando um trabalho. Às vezes você quer saber como que é que começou este subtítulo em específico, né, contradições expressivas do corpo simples e do corpo celeste. Então vai ficar aí na descrição esta abertura para que vocês possam ter praticidade para acessar esta abertura em específico e fazer o trabalho continuado, ok? E por fim, eu deixo a leitura corrida dos 4 últimos blogs. Eu tenho por hábito fazer a leitura corrida, a expressão livre, né, eh, eu tenho por hábito fazer a expressão livre dos 4 últimos blogs, certo? A expressão livre é uma mediação sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade e aquilo que, né, aquilo que é a formação de Cristo e aquilo que já tenha dentro da sociedade. Essa em específico, eu estou fazendo uma comparação sobre um corpo simples e um corpo celeste, fazendo a contradições expressivas, pegando aquilo que eu já tenha dito, fazendo uma contradição sobre aquilo, revendo tudo aquilo que foi dito com essas que foram contradizido, certo? E para que isso seja mais uma amplicidade, para que a gente possa relacionar tudo isso em nossa consciência, para que a gente possa estar entendendo tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Relaciona isso nas suas consciências para que você possa ter ciência em tudo que está sendo dito, ok? Se você não acompanhou o blog anterior, vocês acompanhem, que sempre é uma continuidade, certo? E eu tenho dito que um homem
verdadeiro, ele jamais se apaixona por uma mulher. Por que que um homem verdadeiro jamais se apaixona por uma mulher? Primeiro, porque ele é responsável, né, por administrar a sua consciência emocional. Quando a gente falamos de, co corpo feminino, corpo, né, que positivo, por exemplo, corpo positivo, ela geralmente ela tende a sentir esse seu corpo emocional com mais intensidade. Isso significa o quê? Para você ter uma razão, você não pode ficar às cegas fazendo a vontade do seu corpo emocional. O homem, o marido, ele não pode fazer a vontade própria dele, certo? A sua vontade do seu próprio corpo emocional, não pode fazer isso, porque de certamente ele tem que estar, focado no corpo da esposa dela. A esposa, ela já tem essa liberdade de apaixonar por um marido, certo? Porque o marido, ele representa uma consciência espiritual e não um corpo emocional, né. Às vezes a esposa vê: "Poxa, né, que o homem traz para mim segurança, traz, uma coisa boa para mim", não aquela paixão de obsessiva, certo? O marido, ele tende a amar a mulher dele, entender a mulher dele e não se apaixonar por ela, certo? Porque quando ela estiver sentindo esse corpo intensamente, esse corpo dela vai servir de cilada para o seu marido, certo? Então, entenda isso só para que vocês possam relacionar isso nas suas consciências, certo? O ideal sempre é que haja amor. Amor é tudo aquilo que eu entendo a minha parceira e é tudo aquilo que a minha parceira entenda a mim, e fazendo um olhar para os mesmos lados, com as mesmas consciências, sem querer prejudicar um ao outro, certo? O amor, ele é entendimento, ele não é paixão, certo? Paixão são aquilo que eu sinto do meu corpo eu sinto o meu corpo intensi com intensidade e relaciono isso a outro. Imagina, por exemplo, para mim apaixonar por uma mulher, por exemplo, eu tenho que fazer a minha vontade para que depois eu ame ela. Porque as minhas vontade, ela vai ficar muito fazendo a vontade do meu corpo emocional. Você vê que muitos maridos, né, faz essa ideia de, feminicídio, né, maltrata a sua esposa, tudo isso é levado à paixão, porque a paixão, ela está ligado muito a essa ideia de você estar sentindo o seu corpo emocional. E é por isso que o marido, ele não a ama a esposa, ele não a apaixona pela esposa, ele a ama esta esposa, ele a ama. Isto já é o suficiente para ter um bom relacionamento, ok? Assim como eu tenho dito nos blogs muitos blogs atrás, que a esposa não deva, que o marido possa exibir a sua esposa, que é um corpo emocional, assim também a esposa não deve exibir o seu marido, né, a esposa não deva exibir o seu marido, mas a esposa não deva exibir o seu marido, assim também o marido, ele não pode se apaixonar pela uma esposa. Ou seja, o que que eu quero dizer? É comum o marido exibir a sua esposa, mas não é comum que a esposa exiba o seu marido para o público, certo? Porque entenda isso. Aí, o que que acontece? Nessa mesma ideia, é comum que a esposa apaixone para o marido, mas não é comum que o marido apaixone pela esposa. Relaciona isso nas suas consciências, certo? Eu estou tendo uma dificuldade para passar essa mensagem, mas eu acredito que eu concluí fiz a concretiza eu concluí essa mensagem da forma que tem que ser, né. Se não tiver, depois a gente reveja isso de uma forma mais simplificada, ok? Entenda isso. Então vamos fazer a leitura deste contexto e vamos para a expressão livre para que a gente entenda, né, tudo que está sendo dito. O que que eu quero que você sobre tudo isso que eu falei do marido, do relacionamento conjugal, o que que vocês devem entender? Quando a esposa,
ela se apaixona pelo marido, não tem problema nenhum, mas se o marido apaixonar pela esposa, ele já vai começar a manipular esta esposa, certo? De uma certa forma, a esposa pode até se sentir bem, certo? Porque, hoje a sociedade ela é muito assim, dessa forma, né, ela confunde segurança, "Ah, você não se importa comigo", e tal. Ou seja, quando o marido apaixona pela esposa, vai ser apenas uma manipulação. Manipulação é apenas uma fantasia sexual, não vai ter amor nenhum, certo? O que vai ter é um brigando com a su faz sentindo os seus próprios corpos emocionais, um querendo ser mais do que o outro, é muito complexo isso, ok? Entenda isso. Entenda isso, certo? De uma certa forma, quando o marido ele consegue ser mais que a esposa, ele consegue um bom recurso financeiro, né, e começa a manipular a consciência dessa esposa, a esposa ela de uma certa forma ela vai sentir um certo conforto e ela vai sentir isso, né, uma coisa boa e vai ser como uma fantasia sexual para ela, ok? Aonde ela possa estar, sei lá, entenda isso. Vamos fazer a leitura deste contexto e relacionar isso nas nossas consciências, certo? Fazer a mediação sobre o corpo simples e o corpo celeste com a expressão livre. Vamos para a leitura para que a gente possa fazer a expressão, né, livre sobre o corpo celeste e o corpo simples. Vamos para a leitura. A matéria que reluz em uma consciência e que quase não existe nos dá variedade de relacionamento com a matéria. Isto sim, por causa do tempo relativos dos corpos expressivos, sendo tanto a matéria e que apresenta um corpo emocional aonde há vida, como também o corpo expressivo desta matéria que se movimenta, são relativo. Sendo o corpo emocional é relativo para a vida, o corpo expressivo é relativo para o tempo. Sendo o movimento explica a consciência que quase não existem, sendo apenas relativo para o tempo. Ambos terá suas formas de realização que seja relativo para a vida e relativo para o tempo. Quando for relativo para a vida, vai se tratar de uma realização pessoal. Isto pode ser manifesto para o tempo, porém, muitas das vezes não será conveniente, por causa de que tudo que se faça a você é do seu interesse e sua vida e seu corpo. A manifestação desse ato pessoal pode ser uma realização com outro corpo relativo do tempo. Porém, isto pode se tratar de uma intimidade aonde a esposa se permitem para o seu marido. E se este marido não for um relacionamento conjugal, pode se tratar dos meus planos objetivos e que nesta causa os mentores que têm esta consciência habitado vai usar os seus atos expressivos para se realizar junto com a sua sociedade, representando várias coisas dentro da sociedade. Quando for relativo para o tempo, o sonho já tivera concretizado e o mentor e que estiver no ato manifesto representa a cabeça do marido. Representando a cabeça do marido, pode retribuir o favor social com ensinamento concretizado de vossa realização, né, concretizado de vossa realização, se formando um mestre social de tudo que fora desenvolvido com os vossos atos manifestos, e conhecendo e fazendo conhecer que o corpo emocional é uma centraliza da relação expressiva. Ou ele pode prender a sua consciência, ou ele pode libertar esta consciência. Aqui eu estou falando de 3 estágios, né, de um relacionamento, aquilo que represente a nosso intimidade, aquilo que representa o nosso ato objetivo e aquilo que representa já nós formado dentro da sociedade e que nós vamos retribuir isso à sociedade, vamos devolver isso. Ou seja, as caminhadas que nós tivemos no caminho vai fazer nós uma consciência, e nessa consciência nós vamos começar a instruir as pessoas sobre os nossos caminhos, certo? Sobre aquilo que você aprendeu
aprendeu no meio do caminho, a sua jornada. Isso vai formar você um mestre. Todas as marcas que aonde que você chegou nos seus objetivos final, vai fazer com que você tenha mais consciência e que você possa repassar isso para que isso possa representar uma sociedade mais justa, mais correta para todos, ok? Ou seja, se você reter os conhecimentos, se você não dá, nós vamos conseguirmos chegar a uma sociedade correta é através dos mestres, aqueles que já tenha aprendido, aquele que já esteja maduro dentro da sociedade e vai ensinando os caminhos às pessoas para que ela tenha um equilíbrio da sua ideia social, certo? Daqueles que estão se movimentando, certo? Então entenda esses 3 estágios. Primeiro vamos fazer a leitura de contexto e vamos expressar sobre os contextos. Vamos lá. A matéria que reluzem uma consciência que quase não existe nos dá variedade de realização com a matéria. Reluz da consciência. Essa matéria que reluz da consciência, nós estamos falando direto dos nossos corpos expressivos. Vê que ela está dando uma luz para a sociedade, ela está dando um reflexo daquilo que ela está entendendo dela mesma, certo? E isso que eu quero dizer, ela quase não existe. Por que que quase não existe? Vamos falar isso diretamente. Você vê que tudo que eu estou falando, que eu digo até agora, que eu apresentei dentro deste blog diário, tudo foi apenas uma expressão. Essa expressão, ela pode ser mutável de acordo com a minha percepção. Ela não tem a vida, mas eu posso dar a vida para essa expressão de acordo com aquilo que eu me dedique a ensinar, a instruir, mas veja que ela terá os seus limites de realização, ela terá o seu limite para que ela seja glorificada, de certo que ela não vai fazer, essa expressão não vai fazer parte de mim e nem parte do outro, mas eu posso ter uma percepção e permitir que estas expressões seja um reflexo do meu corpo, né. Vê, você acha que expressão machuca as pessoas, bate nas pessoas? Não, expressão é simplesmente uma expressão. Isso significa que ela quase não existe, mas se ela estiver conectada a uma fonte, alguém está dando a vida para ela. Então, de uma certa forma, ela pode estar sendo glorificada. Quando eu falo que ela está sendo glorificada, significa que ela tem uma fonte, que ela tem uma forma de expressar isso, ela tem uma forma de dar um reflexo. E como é que você quer entender isso? Se você tem vida e se isso quase não existe, como que a gente pode provar que ela existe? Vamos ver aí. Às vezes você vai para a sociedade, briga com uma pessoa, você xinga ele, fala: "Pá, cara, pô, cara", e tal, e vocês não entendeu nada. Aí ele vem cá, por uma expressão, ele vai lá e machuca você, né, ou tira sua vida de vez. Então, você vai entender que ela tem vida, ela participou de um confronto, então já vai vir a existência de algo. Eu posso fazer isso na espiritualidade, na mansidão, sem interferir no corpo do outro, sem interferir na vida do outro, sem que o outro interfira na minha vida? Pode fazer tudo na espiritualidade, mas entenda a complexidade que ela quase não existe, mas ela existe porque tem uma fonte e porque geralmente ela deixa um reflexo para instruir ou até mesmo daquilo que eu sou, do minha consciência interior, são várias possibilidades, ok? Mas ela quase não existe, mas ela existe, né? Esses dias eu vi as pessoas falando aí que Moisés e Salomão não existem. Tudo que Deus fez existe, certo? As nossas expressões espirituais, ela tem essa forma de quase não existir, mas existe. Ela existe porque tudo está conectado a uma fonte, tudo está conectado a um corpo emocional que dê alguma coisa à sociedade, que dê alguma coisa dele para a sociedade, que dê uma expressão para a sociedade. Então, ela quase não existe, ela existe e também pode não existir da forma que você estiver expressando, certo? Se ela for espiritual, geralmente ela vai ficar quase não existindo, certo? Agora, se tratando da minha vida própria, eu já vou ser a minha vida, a minha palavra, minha vida, minha palavra, minha vida, minha palavra, minha vida. Então, você vai entender que ela existe. Na Guerra Fria, é comum as pessoas
banalizar essa ideia por causa das expressões e dizendo que tudo foi um arquétipo, tudo que foi um plano, uma matrix, certo? Que foi tudo invenção humana, que foi casamento híbrido, sei que tem lá, que fertilizou, mas você vê que tudo não tudo todas as coisas, elas têm as suas realidades, porque nós somos vivos, nós somos vivos. Se nós somos vivos, somos real, entenda isso. Isto sim, por causa do tempo, né? A matéria que reluz da consciência, que quase não existe, nos dá variedade de realização com a matéria. Isto sim, por causa do tempo relativo dos corpos expressivos, sendo tanto a matéria e que representa um corpo emocional, aonde há vida, tá vendo? O- Tanto a matéria, né, sendo tanto a matéria que representa o corpo emocional, aonde há vida, se tem uma vida, tem uma fonte, tá? Existe, tudo existe. A minha palavra é a minha vida. Para que se que você quiser entender isso verdadeiramente, fala, você pode para você saber se você existe ou você não existe, você pode falar essa expressão, faz uma terapia assim: "Minha palavra, minha vida. Minha palavra, minha vida. Vida, vida". Se você tem sangue, certo? Não deixa derramar sangue não. E fala assim: "Minha palavra, minha vida. Minha palavra, minha vida". Então você vai ver que tudo existe, ok? Sendo tanto a matéria que representa o corpo emocional, aonde há vida, como também o corpo expressivo desta matéria que se movimenta são relativos, sendo o corpo emocional é relativo à vida, tá vendo? O corpo emocional é relativo à vida e o corpo expressivo é relativo para o tempo. Quando nós falamos do corpo expressivo relativo para o tempo, você vê que é isso que nós estamos expressando usando apenas nossas palavras. Nós não estamos usando a nossa vida, nós estamos deixando a nossa vida como uma pedra para que ela não venha interferir na vida do outro, ou seja, você passa uma mensagem para expandir a consciência apenas, para que você não interfere diretamente na vida de outras pessoas, ok? Certo? Então entenda que existe o corpo expressivo, ele vai representar não, o corpo emocional é relativo à nossa vida e o corpo expressivo é relativo ao tempo. Relativo ao tempo é relativo à sociedade. Significa que você, tudo que está fora de você não é mais da sua conta, já não é mais da sua vida, mas você tem essa expressão, você pode dar a vida para essa sua expressão, pode fazer qualquer coisa, certo? Quando você dá a vida para o corpo expressivo, geralmente você cria muita contradição, muita briga dentro da sociedade. Ah, você quer sentir o seu corpo, você quer, né, resolver as coisas dentro da sociedade. Geralmente esse corpo expressivo, ele é apenas expressivo, mas tem gente que dá a vida para esse corpo para defender os seus direitos, que ele acha que é direito, mas no caso ele fica só mesmo só manifestando coisas erradas dentro da sociedade, certo? Aquilo que ele já é essa própria crise que ele acha que é a sociedade, mas ele manifestando isso, ele se torna a crise no lugar de outra pessoa, a qual ele pense que esteja errado, ok? Então, o corpo emocional é relativo à vida e o corpo expressivo é relativo ao tempo, ok? Ok? Sendo o movimento explica a consciência que quase não existe, sendo apenas relativo para o tempo, né? Quase não existe, quase não existe. Gosto muito dessa ideia. Quase não existe esse mundo paralelo que Deus formou aqui por Cristo aqui para a gente trazer, unificar todas as pessoas. Isso é muito grandioso. O mundo paralelo, essa ideia que quase não existe, mas existe, tá? Existe, ok? Sendo o movimento explica a consciência que quase não existe, sendo apenas relativo para o tempo. Ambos terá suas formas de realização e que seja relativo para a vida e relativo para o tempo, certo? Vamos conhecer as formas de relacionar isso, né? E vamos entender. Tudo que eu digo aqui no primeira fase dessa explicação, eu tenho dito sobre aquilo que nós podemos ser perceptivo com esses nossos corpos emocionais, representando aquela primeira fase em que eu falei, aonde nós temos que ser perceptivo para nós mesmos, e depois nós vamos caminhar com os nossos sonhos, objetivos. Depois que nós concretizamos nosso sonho e objetivo, a gente volta para ajudar outras pessoas a se concretizar com o seu sonho
sonhos, objetivos e da mesma forma, certo? O processo que você teve para você formar dentro da sociedade, você se formou por causa de quê? Porque tinha mestre, tinha pessoas te ajudando, você chegou lá no topo, agora você volta para trás para ajudar outras pessoas, certo? Primeira, percepção e conhecer de quem você é. Primeira fase, percepção e conhecer quem você é. Segundo, percepção daquilo que você quer, se movimentar dentro da sociedade, fazer os seus planos objetivos. Terceiro, você formou e você foi ajudado nesse caminho e você volta para ajudar outras pessoas, ok? Entenda isso. Vamos entender as fases então, né? Quando for, vamos entender essa ideia de que, né, as particularidades dos movimentos, né, sendo um movimento que quase não existe, sendo relativo à vida e outro relativo ao corpo expressivo, né? Vamos lá. Quando for relativo para a vida, vai se tratar de uma realização pessoal, né? Explicando esta primeira fase. Isto pode ser manifesto para o tempo. Eu posso, mesmo que for uma coisa objetiva minha, eu posso manifestar isso para o tempo. Cuidado, porque o que que acontece? A maioria dos espíritos de criação, ele vem de dentro de nós para fora. Aquilo que nós queremos, uma sociedade correta, ele sai de nós como correto, mas ele não é correto, ele é uma coisa que você manipule a outra pessoa, certo? Então, esse espírito de criação, ele sai de dentro de nós para controlar outras pessoas dentro da sociedade, manipular outras pessoas pela suas vontade própria, não pela vontade social, não pela vontade de Deus, não pela vontade de Cristo, mas sim pela sua própria vontade. Entenda isso. Então, fique atento, certo? Vamos lá. Quando for relativo para a vida, vai se tratar de uma realização pessoal. Esta realização pessoal, então você vai começar a mover atos objetivos. Atos objetivos, tome cuidado para não criar nada para o seu relacionamento social. Seja perceptivo pelo seu espaço para que você for mover isso de uma forma correta, certo? Esse é o grande perigo de achar que está fazendo as coisas corretas, mas você está manipulando, você está determinando, você está criando o seu relacionamento social, certo? E essa ideia de você criar o seu relacionamento social, ele sai de uma consciência habitada. Isso é sério e muito perigoso, ok? Se você vai se movimentar para dentro da sociedade, vai fazer um curso, um plano de objetivo, seja bem único, bem você mesmo, sabe? Bem consciente espiritual no seu espaço, para que você não atrapalhe outras pessoas que estão na jornada junto com você. Porque se você movimentar errado e atrapalhar outras pessoas, você vai se atrasar, ok? Você vai se atrasar. Quando for relativo para a vida, vai se tratar de uma realização pessoal. Isto pode ser manifesto para o tempo, né? Porém, muitas das vezes não será conveniente. Por que que não será conveniente? Por causa de que tudo que se faça a você é do seu interesse, é do seu interesse. É de interesse de outra pessoa que está do seu lado, do seu colega que você está fazendo faculdade com você? Não. É interesse de outras pessoas que estão na sua família? Não. É interesse seu, único, interesse único seu. Ninguém colocou na sua cabeça o que você tem que fazer, você decidiu fazer isso. Então, entenda isso. Isso e esse ideal te dá uma ideia que o espaço seu é seu e não de outras pessoas. Isso vai te prevenir, essa percepção vai te prevenir para que você não relaciona um espírito de criação e manipule outras pessoas, porque você tem uma intenção de fazer uma faculdade, você não tem, sei lá, uma coisa e outra, e já começa a criar a sua ideia, já começa a vender o seu corpo para convencer o professor, tal, vai começando aquelas complexidades, é muita coisa. Eu só estou te dando uma ideia do que pode acontecer no meio dessas ideias, certo? Entenda isso, no meio disso. Aí, à medida da forma que você vai deixando de relacionar você, o seu espaço vai começando a relacionar outras pessoas, aí já vai começando a ficar mais complicado, delicado. Você vai deixando brecha para que as pessoas entrem na sua vida e dê opinião, e para que você entre na vida da pessoa e dê opinião, certo? Existe forma de aconselhamento, mas e que seja produtivo, mas hoje a maioria da vez dos aconselhamentos são negativos. Tudo que você vai. Esses dias eu estava na casa
né, de um parente meu, e eu tive conversando uma coisa e outra com a pessoa. Você vê que as pessoas, elas sempre puxa para o seu lado, né, tudo tem de melhor tem que ser para ela. Tem que ser para ela. Ou seja, você vê o como que as pessoas movimenta aquilo que poderia ser uma coisa pessoal, interesse seu, realização, ela já começa a relacionar problema ao outro, né, de sei lá, inveja, sei lá, qualquer tipo de sentimentos emocionais. Isso vai compartilhando as emoções, e você vai se sobrecarregando. Chega a fim de você não concretizar os seus objetivos, porque você dividiu demais o seu interesse, ok? Por que que muitas das vezes não vamos ler de novo. Isto pode ser manifesto, né, quando vamos voltar, Deus ensina, quando for relativo para a vida, vai se tratar de uma realização pessoal. Isto pode ser manifesto para o tempo, porém, muitas das vezes não será conveniente. Por causa de quê? Vamos lá, por causa de que tudo que se faça a você é do seu interesse. É do interesse do irmão, é do vizinho, é da mãe, é do pai? Não, é seu. E isso vai fazer com que você foca no seu espaço. Por quê? Por quê? Né? E do seu interesse, e é sua vida, é seu corpo. A manifestação desse ato pessoal pode ser uma realização com outro corpo relativo do tempo. Pode ser? Pode. Vamos lá entender isso. Porém, isto pode se tratar de uma intimidade. Você tem intimidade com alguém? Então você pode falar isso com a pessoa, você pode expressar, porque dependendo da pessoa, ela não vai colocar utensílio no seu caminho, ela não vai colocar pedra, é certo? Ela vai te ajudar. Então, falando de intimidade, então nós podemos falar com a pessoa, falar: "Poxa, eu estou querendo fazer isso, isso, isso", entende? Aí ela vai te dar uma resposta boa, porque ela é íntima, né. Porém, isto pode se tratar de uma intimidade aonde a esposa se permite para o seu marido. E se este marido for um relacionamento conjugal, pode se tratar dos meus planos objetivos. Quando eu falo este marido, você vê, todos nós, sendo macho e fêmea, nós estamos movimentando dentro da sociedade. Nós temos uma consciência que está dentro da sociedade. Nós chamamos essa consciência objetiva de marido. Por que a consciência objetiva deste marido? Porque essa ideia objetiva, ela vai se tornar você uma pessoa mais independente. Quando você adquirir um certo poder econômico, vai fazer você mais independente, mas no meio do caminho vai ter muita cilada, vai ter muito pretexto, não vai ser, de uma certa forma, uma coisa que vai vir na sua mão e vai vir, né, diretamente. Você tem que conquistar, você tem que trabalhar para que você seja essa pessoa independente. Porque, sendo mulher ou marido, ou sendo, macho ou fêmea, todos nós temos os nossos objetivos, todos nós temos nossos sonhos de realizar ele em determinada situação. Esse sonho a gente chamamos de marido. Quando a gente não tem ninguém para dividir, não tem uma esposa, não tem ninguém, uma pessoa íntima para dividir, a gente divide esse sonho com nós mesmos. E você vai avistando, caminhando, trabalhando, fazendo os processos, até que ele pode se amadurecer e vai tornar você independente. No fim, você encontrou uma outra pessoa que, né, que tem o que tem que tem que é íntimo, que tem uma intimidade com você, que você simpatizou com a pessoa, então você vai casar, você vai se casar, vai fazer um relacionamento conjugal com essa pessoa íntima, então os seus objetivos, eles vão se unificar de uma certa forma. Tem que avaliar tudo para que vocês não foquem somente naquilo que é o sexo. Hoje em dia a sociedade, ela vai para a sociedade escolher uma pessoa, ela só está focando no sexo. "Ó, pessoa bonita", e já vai, né, só porque a pessoa é bonita. Aí você vai olhar os planos objetivos, vai estar nada disso, né, tudo bagunçado, a pessoa, tudo diferente e tal, né, é muito complicado, certo? Entenda isso, o sexo, ele não vai fazer você uma pessoa nem mais feliz e nem mais triste, ele vai manter você parado no tempo.
certo? Sem realização, sem nada, ele vai manter separado. Os objetivos, as variedades de realização, você não pode perder essa oportunidade, porque os nossos corpos expressivos, que nós chamamos de marido, ele nos dá várias possibilidades. Por quê? Porque ele não é agarrado a uma matéria, ele não depende de uma matéria para se realizar, ele é livre para a sociedade, ele se realiza com várias coisas, muita coisa. Carro, ele realiza com carro, realiza com namorada, bom, realiza com pai, realiza com mãe. Esse nosso corpo é expressivo, realiza com faculdade, com mestrado, realiza com tudo que você imaginar. Esse nosso corpo é expressivo, ele se realiza com várias outras coisas. Vocês que às vezes não têm uma pessoa íntima para dividir, trata esses planos objetivos como o seu marido, porque você pode formar ele, você pode dar, quando você chegar no nível dele, por exemplo, aí o seu corpo já vai ter, né, vai ter uma independência, não vai depender do seu pai, não vai depender de sua mãe, não vai depender de ninguém. Então você vai ficar mais livre, e essa é livre, e essa coisa mais livre vai te dar um corpo expressivo mais forte, mais grandioso, mais realizado dentro da sociedade. Então ele vai ficando forte. Esses nossos corpos expressivos, ele vai ganhando força, certo? Você pode olhar aí dentro do blog diário. Hoje eu estava olhando meu primeiro vídeo que eu produzi dentro das mídias, né, do YouTube. Aí eu vejo, né, o tanto que eu tinha, né, que melhorar e o tanto que eu tenho que melhorar. Eu acredito que com o tempo eu vou conseguir, né, as minhas de expressão máxima, formalizar bem esse meu corpo expressivo e chegar numa força grande com ele, certo? De uma determinada situação, né? Buscando conhecimento, deixando marca, pisando, tropeçando, tudo isso é um processo, não é um caminho que vai vir assim, né? Olha, aconteceu isso e já foi, pá. Não é isso. Isso é um processo, e é isso que traz para nós sabedoria, ok? E que nesta causa os mentores que têm esta consciência habitada vai usar os seus atos expressivos para se realizar junto com a sua sociedade, representando várias coisas dentro da sociedade, certo? Então nós entendemos os princípios, né, daquilo que nós estamos, a primeira fase, daquilo que nós somos perceptivos para nós, a segunda fase, os caminhos aonde que nós estamos trilhando para chegar a um plano, a um objetivo maior, certo? Agora nós vamos para a fase final, entender quando nós atingimos os nossos objetivos final, os nossos frutos estão maduros, nós estamos conscientes, nós estamos aprendido. Agora vamos ver o que nós vamos fazer com esse corpo expressivo. Vamos lá. E quando for relativo para o tempo, o sonho já estiver concretizado e o mentor e que estiver no ato manifesto representa a cabeça do marido, pode retribuir o favor social com o ensinamento concretizado de vossa realização, se formando um mestre social de tudo que fora desenvolvido com os vossos atos manifesto e conhecendo e fazendo conhecer, que o corpo emocional é uma centraliza da relação expressiva. Ou ele pode prender a sua consciência, ou ele pode libertar essa consciência. Esse finalzinho vocês têm que compreender. Vamos lá. Você entende que nosso corpo emocional é vida e materializado e único? E o nosso corpo expressivo não é materializado e único, ele é expressivo. O nosso corpo é expressivo, ele é expressivo. Ele quase não existe. Esse quase não existe, ele vai te dar várias possibilidades, ele é muito grandioso. Mas para você entender que ele quase não existe e que eles são os seus sonhos, são os seus objetivos, e para você entender isso, você tem que entender, voltar na primeira fase e ter a percepção do seu espaço, que ele é único de realização única. Isso que você tem que entender, que essa matéria é única de realização única. Aí quando você entendeu que essa matéria que é única de realização única, aí você vai formar o seu corpo expressivo. Você vai formar ele, criando as possibilidades, movendo junto com a sociedade, sem levar crise a outra pessoa, focando só nesse espaço único, nessa forma única de realização. Então você vai adquirindo de expressão pelo quê? Pelo conhecimento mesmo, absorvendo o conhecimento da sociedade, absorvendo o conhecimento, e você vai ficando, o seu corpo expressivo vai ficando
grande, você vai ficar conectando a outros corpos aí, que tal, pessoas, um que tem conhecimento de uma coisa, conhecimento de outra, e vai conectando a tudo, então você fica muito consciente. Aí, as suas dependência financeira, elas vai te ajudar quando você tiver uma boa forma de, um bom poder econômico, você vê aí tudo que você tem hoje que de forma de poder econômico, ele te dá acesso a várias coisas. Você pode fazer várias coisas da mesma forma que esse nosso corpo expressivo, certo? Ele mesma forma nesse corpo expressivo, mas tem que tomar cuidado, por quê? Por causa de quê? Olha só, e conhecendo, fazendo conhecer que o corpo emocional é uma centraleza da relação expressiva. Ele é uma centraleza. Ele pode ser tanto uma coisa negada como uma coisa aceita. E eu, para mim entender que isso seja bom, eu tenho que entender o meu espaço, ser perceptivo e formar o meu corpo expressivo com muita liberdade, com muito conhecimento, com muita dedicação, com muito respeito a outras pessoas, para que ela não invada o seu espaço e para que você não invada o espaço dela e para que vocês não ganhem a forma de realização que prenda essa sua consciência expressiva dentro de você em uma matéria, em um corpo, fazendo você se realizar só uma vez. É muito pobre quando acontece isso. A sua consciência fica presa dentro da matéria, é muito pobre. Você nunca vai desenvolver o seu corpo expressivo, essa quase não existe, que te dá várias possibilidades. Prendeu essa consciência dentro de você, acabou. Aí você vai ter só uma forma, é só o sexo, tá bom. Ah, só mulher, tal, tal, só dinheiro, só dinheiro. Não. Aí você vai ficar, eh, muito miserável, muito pobre, certo? E ainda vai atrapalhar as pessoas que estão se movimentando, porque você não tem perceptivo no seu espaço, você não tem percepção do espaço do outro, certo? Você vai tentar se realizar diretamente com o seu corpo emocional, você vai vender, vai prostituir o seu corpo com outro corpo emocional e tal, e se prostituindo, né? Buscando realização pela matéria mesmo, né? Se permitindo para uma pessoa, outra, sei lá, muita coisa. Existe uma delicadeza, é certo? Eu só estou tentando passar o ponto que, ele se transforma muito fora, mas fora ele não pode transformar muito por dentro, certo? Eu tenho que dar liberdade ao meu corpo expressivo para que ele ganhe conhecimento, que ele observe e que ele cria várias possibilidades de relacionamento. Através de quê? Através de um corpo expressivo e através de uma consciência que eu libertei ela para mim criar várias possibilidades. Se ela não tiver liberto, então esse corpo materializado, ele vai ser uma barreira para tudo que eu queira fazer. E muito, delicado quando acontece isso, ok? Existe formas, certo, para essa expressão, ela é muito complicado, porque um não é muito e muito não é um, e vai ganhando essa forma de relacionar. Eu tenho certeza, se você estiver prestando atenção, você vai entender e vai ter a percepção correta, certo? Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo tudo que está sendo dito. Senão, não há necessidade de nada que, né, que você se inscreva, que você se sinalize. Só faça isso se for da sua consciência. Se fala assim, olha, foi legal, eu entendi tudo, foi muito bom essa explicação, eu gostei muito. Então, você sinaliza e, né, se inscreva no vídeo para que vocês possam estar acompanhando todo dia, 19 horas. Se inscreva para que você possa estar, né, interagindo com o robô, com essa internet, né, com esse algoritmo, para que isso possa ser uma coisa mais amplificada, certo? Para que todos possam estar conhecendo da mesma forma que você entendeu que é bom e que outras também possam ter essa mesma percepção que você, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.